E, na verdade, é um tema que foi discursado pelo próprio Senhor Jesus Cristo lá no Sermão da Montanha. E se eu pudesse resumir esse discurso antes de começar, que está composto de 3 capítulos no Evangelho de Mateus, só na introdução dessa mensagem, eu diria que Jesus estava querendo transmitir que a lei de Deus, o caráter de Deus refletido no ser humano, é uma coisa que começa dentro do coração, é lá no seu interior, é de dentro para fora. E dessa forma, quando Jesus fala que está lá no coração, ele acaba refletindo a condição pecadora de todos nós. Porque quando alguns fariseus achavam que já estavam no padrão ideal de vida, de santidade, vinha Jesus e falava algo relacionado ao coração. E quando ele falava algo relacionado ao coração, todos os padrões caíam por terra. O Sermão da Montanha, que é conhecido por muitos como o Sermão da Felicidade, no meu ponto de vista, nós poderíamos chamar de o Sermão da Mudança. E hoje nós vamos estudar a passagem que está lá no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 1. Mateus, capítulo 7, verso 1. Aqui nós vamos estudar o tema desta manhã. Mateus, capítulo 7, verso 1. Encontraram? Diz assim: não julgueis, para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uau! Eu imagino a reação das pessoas ao ouvir essas palavras duras dos lábios de Jesus. Deve ter sido chocante, como talvez será chocante para alguns nessa manhã. Mas, vamos lá. Deixe-me fazer 2 perguntas e eu mesmo vou dar a resposta, tá bom? Quais são as 2 principais categorias de pecados que existem no planeta? Respondo: o meu e os dos outros. Segunda pergunta: quais são os pecados mais graves entre essas 2 categorias? Os dos outros. Os dos outros. Essa é a tendência. Julgar os pecados dos outros e minimizar os nossos. Uma vez eu ouvi uma ilustração de 2 vizinhos. O João, que era o crente, e o José, que era o pecador. Aí o João chega para o José e fala: ei, José, tudo bem? Ah, não estou bem não. Teve um vendaval lá na fazenda e arrebentou, destruiu minha casa, levantou os telhados, estragou tudo. E o João falou: tá vendo? Eu sabia que Deus ia castigar você, pecador. Eu sabia. Um dia o juízo ia chegar e ia te castigar. Chegou o dia. E aí o José falou: não, João, mas sua fazenda fica do lado e destruiu tudo também. Ele falou: nossa, os desígnios de Deus são insondáveis. Os meus pecados e os pecados dos outros. Qual é o significado desse texto? O que Jesus está ensinando o seu povo aqui? Será que Jesus estaria ensinando que nós não devemos julgar? Não fazer nenhum julgamento? Porque Cristo é enfático: não julgueis. Não julgueis. Então nós não podemos julgar. Eu diria que essa é uma das passagens mais usadas da Bíblia, principalmente por jovens e adolescentes. Quando o pai vai falar alguma coisa, quando o pai vai fazer algum comentário, não julgueis.
Quando o pastor vai falar alguma coisa com algum irmão que está em erro, não julgueis. Essa é uma passagem muito usada, mas talvez uma das mais mal compreendidas das Escrituras Sagradas. O pai ou a mãe que repreende o seu filho por uma atitude errada, meus irmãos, e recebe na ponta da língua da criança, não julgueis, fica questionando se de fato está fazendo a coisa certa. Estaria Jesus proibindo pela palavra de Deus que a gente não pode fazer nenhum julgamento? Seria isso? Definitivamente, me escutem, não é isso que o texto está dizendo. Porque senão, haveria uma contradição na própria palavra de Deus e no próprio sermão da montanha. Quer ver? Leia o verso 6 comigo. A gente leu até o 5, leia o 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Meus irmãos, há uma necessidade de saber quem é cão e quem é porco. E para isso, tem que ter um discernimento, porque senão você vai jogar a pérola errada. Então, o próximo verso já mostra que se você não souber fazer um julgamento, você vai lançar a pérola errado. Tem que julgar, discernir, saber, já é o próximo verso. Para ter discernimento, meus irmãos, é necessário haver julgamento, não tem jeito. Jesus não está proibindo todo tipo de julgamento. Por exemplo, em 1 João 4,1, nós não vamos ler, mas lá diz assim: provai se os espíritos são de Deus, diz o texto. Ora, como provar e saber se o espírito é de Deus e se não é, se você não julgar o espírito? Como? Não tem como. É necessário saber o que é certo e o que é errado. É necessário saber o que é bem e o que é o mal. É necessário saber se vem de Deus ou se não vem de Deus. E para isso, meus irmãos, é necessário algum tipo de julgamento. A autoridade civil, por exemplo, condena os criminosos e não pode fazê-lo sem um julgamento. O que Jesus está querendo dizer então, pastor? Essas palavras parecem ser contraditórias ao que diz o texto. Meus irmãos, 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10, Salomão pediu sabedoria a Deus para julgar o povo. E sabe o que diz o texto? Deus se agradou desse pedido. Mas se não pode julgar, Salomão está errado então. Bom, o que significa esse texto? É isso que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa manhã. Definitivamente o julgamento é necessário. Nós não podemos nos acomodar com o avanço do mal. Quando Jesus fala que nós não podemos julgar as pessoas, meus irmãos, Ele não está falando que nós não podemos então lidar com uma má conduta dentro da igreja, por exemplo. Ou aconselhar pessoas que estão indo por caminhos enganosos, por exemplo. Aliás, uma das ênfases do Novo Testamento é a aplicação da disciplina dentro da igreja. E para que haja disciplina, é necessário que tenha havido um julgamento, isso é bíblico. Mas, pastor, o que significa então as palavras de Cristo? Não julgueis. Bom, nesta ocasião, eu vou retirar 4 motivos ou lições. Possivelmente existam mais, mas eu vou ficar com 4 aqui nessa manhã, com o objetivo que nos ajudem a viver um cristianismo de acordo à vontade de Deus para as nossas vidas. 4 lições. Primeira lição: Jesus está nos ensinando neste texto que nós não temos autoridade de condenar uma outra pessoa. Discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o caminho da justiça e do erro é uma coisa. Condenar uma pessoa é outra coisa.
Deus nos dá a abertura de discernir os atos das pessoas. Mas uma coisa é condenar. Condenar, Ele não nos dá essa possibilidade. E aqui é uma distinção entre o julgamento que Deus faz e entre o julgamento que nós fazemos. Porque o julgamento que Ele permite que nós façamos está baseado em um meio que Ele nos dá. E o meio é, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,20. Nós estamos limitados aos frutos. Meus irmãos, os frutos, pelos seus frutos os conhecereis. O nosso julgamento é baseado única e exclusivamente em fatos, naquilo que se vê. E o julgamento de Deus vai além dos fatos. A Bíblia diz que o homem só vê o exterior e Deus vê o coração. Deus é o único que pode sondar motivos e intenções daquele fato. Meus irmãos, nós podemos sim julgar e discernir os fatos. Expressão como, um exemplo, esse diácono está querendo me boicotar, cheguei na igreja, a igreja estava fechada. O pessoal do som está me boicotando, está cortando o som. Uma coisa é eu dizer que a igreja está fechada quando deveria estar aberta. Uma coisa é eu dizer que o som não está funcionando. Outra coisa é eu dizer que eles estão querendo me boicotar. Eu estou falando da intenção do coração dessa pessoa. E eu não posso fazer isso. Eu posso sim dizer, por que a igreja está fechada quando deveria estar aberta? Mas eu não posso dizer, esse diácono aí, peguei o Pierre para Cristo, né? Esse Pierre aí vai me boicotar, está me boicotando. Ele está boicotando a igreja. Eu posso fazer isso? Não posso. Não posso. Meus irmãos, nenhum de nós podemos condenar as pessoas. Nós temos um limite. Qual é o nosso limite? Os fatos. Todos nós estamos na mesma condição. E não podemos condenar ninguém só porque o pecado dele é mais visível, só porque o pecado dele é maior, só porque o que ele fez, a consequência é maior. Eu não posso condenar ninguém, porque o pecado dele é apenas diferente do meu. Eu não posso. Uma vez, uma pessoa falou assim, pastor, aquela pessoa cometeu um pecado terrível. O senhor não vai fazer nada. Eu posso imaginar os fatos, mas jamais as intenções. Jamais. Eu não sei qual foi a intenção. E meus irmãos, se eu julgo intenção, eu estou querendo sondar o que está no coração dessa pessoa. Eu não tenho autoridade para fazer isso. Ninguém tem autoridade para julgar e sondar corações. Ninguém. E digo mais, por mais óbvias que sejam as intenções, porque às vezes é óbvio a intenção, eu não tenho autoridade para julgar intenções. Por mais óbvia que seja. Se eu fizer isso, eu estou me colocando no papel de Deus. Isso é uma blasfêmia. Eu me lembro que na minha infância, eu e meu irmão, a gente vivia trocando tapa. E muitas vezes, porque eu era o menor, eu corria até o meu pai. Eu falei, meu pai vai dar um jeito nesse rapaz aí. Eu vinha, apanhei e ia lá no meu pai. Mas várias vezes que eu apanhei, fui eu que provoquei. Várias vezes. E meu pai já foi pegando a história, e muitas vezes quando eu chegava, ele usava a famosa frase que só o meu pai usava. Lá vem o sujo, falando do mal lavado. Lá vem o sujo, falando do mal lavado.
Irmãos, todos nós estamos sob o julgamento de Deus, portanto, em igual condição. Por isso, ninguém tem autoridade para condenar outras pessoas. A nossa limitação está nos fatos e nunca nas intenções, nas condutas e nunca nos corações. Podemos e devemos sim tomar uma atitude, fatos, comportamentos. Precisamos, condutas, mas não com pessoas, não com intenção das pessoas. Porque só Deus conhece o coração, e digo mais, anota isso aqui, o verdadeiro mal de um pecado está mais na sua intenção do que na sua ação. O verdadeiro mal de um pecado está mais na sua intenção do que na sua ação. E digo mais, às vezes nós podemos fazer uma boa ação com uma má intenção. Eu posso ajudar alguém numa ação solidária apenas para gerar engajamento nas minhas redes sociais. Eu posso ajudar alguém para tirar uma foto, para mostrar o quanto eu sou bom. Até boas ações podem ter más intenções. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Jesus está nos ensinando que devemos nos preocupar mais com os nossos pecados do que com os pecados dos outros. É que parece que os pecados alheios são mais mortais do que os nossos. É por isso que a gente se concentra no pecado deles, porque são mais perigosos para nós. E isso é uma tendência humana que Satanás tem muito interesse. Que estejamos atentos aos pecados dos outros, porque aí a nossa atenção é desviada da perfeição divina para a imperfeição humana, pois nós somos transformados pelo que nós contemplamos. E se você vive sondando, buscando, perscrutando os pecados alheios, saiba que esse é o interesse de Satanás para a sua vida. Porque se você fixa o olhar em Cristo, você é transformado conforme a sua imagem. Agora, se nós ficamos buscando como um detetive os pecados dos outros, a tendência é maximizar os erros alheios e minimizar os nossos erros. Até que eu não estou mal assim não, olha o que ele faz. Até que eu não estou tão mal assim, olha onde ele vai, eu não vou. Meus irmãos, eu não te falei, José, um dia Deus ia castigar você também. Mas o Senhor destruiu também, João. Puxa, os desígnios de Deus são insondáveis. Eu tenho uma frase que eu postei no meu Facebook faz muitos anos. E eu trouxe ela para cá. Diz assim: encontrar erros é divertido, corrigi-los dá trabalho. Por isso o interesse na vida alheia, muita diversão e nenhum trabalho. É por isso que é diabolicamente saboroso falar dos erros dos outros. Nos dá prazer, nos dá uma sensação de superioridade. Não é isso que acontece quando nós estamos fritando alguém? Não é isso que acontece quando nós estamos almoçando e a gente come alguém na sobremesa? E frita, e come, as palavras. Isso nos dá um prazer macabro. Porque é isso que é o papel do inimigo, acusar os seus irmãos. É por isso que Jesus está ensinando que nós devemos se preocupar mais com os nossos pecados do que com os pecados dos outros. Penúltimo. Nós temos a tendência em condenar nos outros o que nós ocultamos em nós mesmos. Eu vou repetir. Nós temos a tendência em condenar nos outros o que nós ocultamos em nós mesmos. Isso é bastante claro no verso 3. Porque argueiro e trave são madeira. Se você vai ver no outro aquilo que você tem. Só que olha que interessante, você vai ver um pedacinho, porque você vai ver um argueiro, que é um pedacinho no outro, sendo que você tem uma trave no seu.
Então tudo que tiver pequenininho no outro, se você tem no seu também, aquilo lhe causa incômodo. E aí você tem que ficar falando, criticando, condenando algo que de fato te incomoda, porque você também tem. Geralmente é assim. Permita-me lhe dizer que essa condição de ficar vendo o argueiro no olho do seu irmão é pior do que a condição dele. É pior. Quem vive condenando as faltas alheias, provavelmente faria o mesmo se tivesse as mesmas oportunidades. Livro Maior Discurso de Cristo, página 26, diz assim: aquele que é culpado de erro é o primeiro a suspeitar do erro. Condenando o outro, ele está ocultando os próprios erros do coração. Irmãos, existem pessoas que estão ocupadas, empenhadas, preocupadas em investigar as vidas dos outros, com um único objetivo: se sentir bem. Porque fulana veste assim, usa isso, deixa de usar isso. Ou porque está muito vermelho, ou porque o tamanho da saia, ou porque ouve esse tipo de música. Escute, eu não estou aqui justificando um erro. Eu estou mostrando 2 erros. As pessoas que se escandalizam com os pecados dos outros, mas não com seus próprios pecados. Repito, não é errado ter discernimento do certo ou errado. Errado é a concentração nas falhas alheias, condenando as pessoas. O cristão maduro examina tudo e retém aquilo que é bom, diz a Bíblia. O cristão imaturo examina tudo e retém só aquilo que é ruim. Só aquilo que é ruim. E essa retenção do que é ruim tem um efeito corrosivo na nossa vida espiritual. Quantas pessoas eu já conheci nos 12 anos de ministério que se afastaram da igreja porque criaram um espírito crítico de tudo e de todos. E ela foi chegando a uma condição que não estava mais bom para ela. Que tudo é ruim, tudo está errado, tudo tem um defeito. Esse é um propósito do inimigo para a tua vida. Porque mais cedo ou mais tarde, se tudo é ruim, se tudo está ruim, tudo critica, tudo tem defeito, esse não é o lugar para você. O inimigo vai tirar você dessas cadeiras. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Jesus está ressaltando que nós temos a tendência em buscar nos outros aquilo que nós ocultamos em nós mesmos. Pense em uma mulher que só pega no pé de uma jovem bonita que usa saia curta. Provavelmente faria o mesmo se fosse jovem e bonita. 2 condições perigosas na vida do cristão. 2. A condição de provocar escândalo. Provocar escândalo é perigoso. Cuidado com a provocação de escândalo. 2ª condição, que é mais perigosa, na minha opinião, se escandalizar com tudo. Tudo é escândalo. E atenção, nós vemos Deus advertindo Nínive, mas não vemos Deus advertindo Sodoma. Por quê? Porque em Sodoma, Deus sabia que dava para mudar. Em Nínive, não. Em Nínive sim, em Sodoma não. Aliás, é o contrário. Sodoma, Deus sabia, dá para mudar. Não dá para mudar, por isso nós vamos destruir. Portanto, onde há advertência, há possibilidade de mudança. Vamos advertir Nínive, porque ainda há chance de mudança. Preste atenção, queridos irmãos. Na Bíblia há várias advertências para quem provoca escândalo. Várias. E nenhuma advertência para quem se escandaliza com tudo. O que me ajuda a entender que essa condição, espiritualmente falando, é pior do que quem produz escândalo. É pior. Último, para a gente encerrar.
o que é a hipocrisia, porque Jesus foi enfático, né? Hipócritas. Hipócritas. Bom, deixa eu, antes de ir para o final, responder, frisar mais uma vez, que Jesus, ao proferir esse texto, então, não está dizendo que nós não devemos tomar nenhuma atitude com quem erra, que não podemos ajudar alguém que necessita, que devemos ficar passivo diante do pecado dentro da igreja. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, faça isso, porém não seja hipócrita, tire a trave do seu olho. A questão é, ajudem, sirvam, corrijam, mas façam de coração. Quantas pessoas estão aqui nesta manhã precisando de uma mão amiga, de um ombro amigo, de alguém para desabafar? Quantas pessoas talvez estão aqui nessa manhã e não têm um prato de comida para almoçar lá na sua casa? Quantas pessoas sofrem sozinhas, porque sabem que se compartilhar os seus problemas serão julgadas e condenadas por outros irmãos? Tire a trave do seu olho e ajude apenas pelo prazer de servir. E meus irmãos, o tom da nossa voz revela a nossa intenção. Pelos seus frutos os conhecereis. A gente percebe quando alguém comenta uma falta alheia com a intenção de ajudar ou com a intenção de condenar. Eu não consigo imaginar um pai que ama o seu filho e o vê caindo no precipício. E ele está lá na beira do precipício e o pai começa a falar: você é um pecador, você desobedeceu, olha aí, desobediente, vai morrer. Eu nunca vi essa cena. Sabe o que eu vejo? O pai pode até falar isso, mas primeiro, ele tira do precipício. É a primeira coisa. Ele vai desesperado, não importa o que o filho fez, não importa. Não importa se desobedeceu, não importa se está errado, ele o retira de lá, e depois a gente conversa. Meus irmãos, tirar a trave do olho significa, então, que você tem que ser perfeito para ajudar os outros? Também não é isso que Jesus está falando. A trave não é necessariamente um pecado que você tem que se livrar, não. A trave é esse sentimento de justiça própria, esse espírito de crítica, orgulho, superioridade. Tire a trave que está no teu olho. Quando você tirar esse sentimento de você, então você pode ajudar os outros. Eu quero confessar para vocês, por favor não me julguem, que se vocês julgarem e condenar já estão em problemas. Muitas vezes eu já me senti um hipócrita aqui em cima. Quantas vezes ao pregar a palavra de Deus, e eu lembro de alguma coisa que eu fiz, que eu pensei, eu falei, hipócrita, eu sou hipócrita aqui em cima. Mas eu compreendi, meus irmãos, o que é hipocrisia. E eu descobri que eu tenho muitas falhas e erros e sou pecador, mas eu não sou hipócrita. Porque hipocrisia, meus irmãos, não é estar na igreja e cometer pecados. Não é estar na igreja lutando para ser uma pessoa melhor e cair em erro. Isso não é hipocrisia. Hipocrisia, meus irmãos, é quando você tem as suas faltas, oculta elas e fica apontando a falta dos outros. Isso é hipocrisia. Hipocrisia não é eu não ter pecado. Hipocrisia é eu ter os meus pecados, finjo que não tenho e aponto do outro. Isso é hipocrisia. Irmãos, essa é a única vez nos evangelhos que Jesus está chamando de hipócritas aos seus discípulos, a única vez. Hipócrita é uma das advertências mais usadas e mais severas saídas do lábio de Jesus, e só uma vez saiu para os seus discípulos. Na sua grande maioria ele falava para a multidão, falou para os fariseus, para os saduceus, mas para os discípulos foi só essa vez. Porque os discípulos precisavam aprender, estavam iniciando a sua jornada com Cristo. Eles precisavam aprender que hipocrisia é tendo seus próprios erros,
tendo seus próprios pecados, tendo as suas próprias faltas, ficar apontando os erros dos outros sem nenhuma intenção de ajudar. Apenas para parecer-se superior. E diante dessas afirmações, surge a pergunta: pastor, como lidar com o pecado alheio então? Como? Definitivamente, nós temos que lidar com os pecados alheios. E não é só o pastor. Você, que vê um amigo, uma amiga, um filho, uma filha indo por um caminho errado, você não pode ficar omisso a isso. Você precisa ajudar. Você não pode ver uma pessoa indo por uma direção errada e ficar quieto e fingir que não é com você. Você pode e deve ajudar essa pessoa. Como? Nós temos que lidar com os pecados dos outros, como nós lidamos com o olho humano. É o órgão mais sensível do corpo, é o olho. Imagine se uma criança chega para você e diz assim: estou com um cisco no meu olho, tira por favor. Aí você fala: abre o olho aí, garoto. Pega um pano, joga a veja, esfrega, passa detergente, sabão e enxuga. É isso que você faz? Não. Será que muitas vezes nós não fazemos isso com os pecados alheios? Será que não é assim que você tenta tirar o cisco do olho do teu irmão? Com o olho se lida com tato, com cuidado, com carinho, com atenção, com amor. Para concluir, eu quero lhe propor um desafio que eu fiz há alguns anos atrás. E eu quero propor para você. Se esse é o seu caso, como foi o meu? Primeira coisa, eu quero indicar um livro para você, se esse é o seu caso. O livro se chama Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. Esse é o nome do livro. Eu não sou muito de ler livro de autoajuda, mas alguém me indicou e falou assim: leia porque é de um pastor. Eu falei: então legal, está na minha espécie, eu vou ler. E ele é um pastor batista. E ele fez um desafio com a igreja dele. E o desafio consiste, meus irmãos, em ficar 21 dias sem reclamar e sem se queixar e sem falar mal de nada e nem de ninguém. 21 dias. Aí, qual é a estratégia desse homem? Calma aí que você já está balançando na cadeira. Calma, eu vou explicar. Você vai precisar escolher um objeto que você vai mudar de posição toda vez que você reclama. Eu fiz com o meu relógio. Então, toda vez que eu reclamava, eu gosto de usar relógio, eu troco o relógio de mão. Você pode trocar a aliança, você pode pegar uma pedrinha e trocar de bolso. Você escolhe. A ideia é que você troque. Por exemplo, reclamou, pega o relógio, troca de mão e só no outro dia você recomeça. Ok? Com o relógio de volta na mão anterior, na mão que você normalmente usa. Quando eu li, eu achei a proposta interessante e falei: eu não reclamo nada. Eu não sou reclamão. Até eu começar a fazer o desafio. Porque quando você começa a reparar, você vai perceber que a maioria das conversas envolve reclamação. A maioria das conversas, principalmente quando envolve amigos próximos. Principalmente aquele grupinho de 2, 3 que você tem no WhatsApp. Eu falei: vou tentar. Eu falei: mas não sabia que era tão reclamão assim. Meus irmãos, eu levei 6 meses para completar os 21 dias seguidos. 6 meses. Eu não me achava um reclamão, não. Não me achava. E, pastor, mas por que isso? Porque escute. Deixar de reclamar. E isso está envolvido muita coisa. Julgamento, condenação, crítica. Mudará a sua vida espiritual.
mudará. E uma vez um irmão falou, pastor, mas eu falo aquilo que está certo, eu estou criticando corretamente. Não importa. O desafio não importa se você está certo. Não importa. Por 21 dias você não vai reclamar, nem se queixar, nem falar mal de nada e nem de ninguém. E aí, topa? Será que você consegue? Vou dizer, duvido que você consegue. Duvido. Nem te conheço. Sabe por quê? Porque eu comecei a perceber que o nosso contexto, eu falo meu e posso estender para você, pode ser que o seu seja outro, mas eu vou falar do meu. O meu contexto de amizades está relacionado a reclamar e criticar os outros. Pastor, mas por que esse desafio? Porque aquilo que você pensa, é aquilo que você fala e é aquilo que você faz. Você só faz porque um dia você falou e porque um dia você pensou. Pensamento está valendo, tá bom? Pode ficar tranquilo, pensamento você não precisa trocar. Falou, tem que trocar. E aí alguém na sua casa vai te ajudar. Vai te ajudar. Alguém, inclusive, pode falar, você reclamou, tem que trocar. Só que aí a pessoa tem que trocar também, porque está reclamando. Está reclamando. Você topa? Eu estou precisando fazer de novo já. Está na hora de fazer de novo. Meus irmãos, você pode pensar, nossa, pastor, mas para quê? Sabe por quê? Porque o propósito de Deus para a sua vida é que da sua boca saiam bênçãos e palavras de salvação e de boas novas para a vida das pessoas. Só isso. Só. Para alguns vai ser mais fácil, para outros vai ser mais difícil, como foi no meu caso. E eu estou precisando fazer de novo. E eu quis aproveitar esse sermão para eu começar o meu desafio. Vou começar agora. Eis o desafio lançado. 21 dias. Sem reclamar. Sem falar mal. Sem se queixar. De nada. E nem de ninguém. Eu quero ver. Eu quero ver. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora. Eu queria chamar por gentileza. E nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. Por isso que parece ser um desafio simples, mas que envolve a nossa vida espiritual, envolve o nosso relacionamento com Jesus, envolve o nosso relacionamento com as pessoas. Meus irmãos, não julgueis, para que não sejais julgados. Que Deus abençoe a sua vida espiritual, que Deus abençoe o seu relacionamento com Cristo. E ao ouvir essa mensagem, que mais uma vez Cristo fale ao nosso coração e nos ajude a sempre entender qual é a perfeita e boa e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Existe um céu que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombras do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais
amigos, irmãos, por quem sempre orei. E os que dormiam no Senhor, agora cantam em louvor. Glória a Deus, meu Salvador. Eu não preciso mais chorar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar. Não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso abraçar, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar com uma oração. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pois na jornada da nossa vida cristã, a nossa vida ao Teu lado, o inimigo facilmente trabalha em nosso coração para que o nosso coração se amargue, se azede e nós fiquemos críticos às coisas que acontecem na vida em forma geral. E nós sabemos que dos nossos lábios precisam sair palavras de bênção, de paz, de salvação. E muitas vezes nós estamos contaminados, começando por mim. E eu peço nesta manhã que o Senhor venha e purifique o nosso coração. Que o Senhor venha através do Teu bálsamo curador, do Espírito Santo de Deus, e nos ajude a falar palavras que sejam bênção e que exalem vida para vida ao coração das pessoas. Esse é um desafio simples, mas todos aqueles que decidirem colocar em prática, que o Espírito Santo esteja ao lado, ajudando e trocando as palavras, porque sim, é possível resolver tudo e qualquer situação, sem precisar reclamar e nem falar criticamente de ninguém. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós e que isso reverbere em bênçãos para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. Nós te agradecemos por este culto, pedimos que nos leve em paz aos nossos lares. Nos traga amanhã aqui no culto às 19h30. Oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém.